Atos dos Apóstolos 20 e 29. Diz assim, aqui quem fala é o apóstolo Paulo, em sua palavra. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, ou algumas interpretações pouparão. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem o vestido. Desde aquele problema que teve na igreja de Corinto, o apóstolo aqui já trazia uma certa preocupação com ele, ou mesmo um certo zelo, em que como seria depois da morte dele. E aqui ele deixa bem claro em seu relato, aqui escrevendo em Atos dos Apóstolos, que ele tinha certeza que depois da sua morte, alguns daqueles que tentaram se levantar ainda quando o apóstolo estava vivo, iam surgir mais pessoas daqueles se levantando contra a obra e deturbando o entendimento daqueles que o apóstolo tinha instruído. É por isso que ele escreve aqui: eu sei que depois da minha partida, é certo que vai se levantar no meio de vocês e pessoas que estão no nosso meio, assim como se levantou. Nós sabemos que desde o tempo em que Deus levantava homens de Deus para revelar a verdade, sempre se levantou esse tipo de pessoas, deturbando o entendimento daqueles. Nós vimos um exemplo quando Moisés e Arão chegam no Egito, com aqueles prodígios de Deus, e com a palavra que seria para libertar o povo do cativeiro, ali do Egito, das garras de Faraó. Quando Moisés e Arão chegaram falando aquelas palavras, aqueles que fazia com que as pessoas tivessem o fardo pesado ali, aqueles que tinham como maltratar o povo, diziam: aumentai-vos a carga horária desses, para que não dê ouvido a essas palavras mentirosas. Arão e Moisés com a palavra de Deus, e aqueles servos a qual afligia o povo, dizia para aumentar a carga horária, para que eles não dessem ouvido à voz de Deus por meio de Moisés e Arão. Nós vimos também que sempre que os apóstolos pregavam, os seus discípulos, alguém chamava de paloureiro, alguém dizia: mas que Deus estranho é esse que está pregando, sempre tirando o foco do entendimento daqueles que ouviram. E agora aqui Paulo vem com essa preocupação, ou com esse certo zelo, avisando para os irmãos que depois da partida dele se levantaria falsos profetas, lobos. Não só falsos profetas, mas lobos. Por que ele traz essa linguagem configurativa chamando lobos? Porque o lobo ele destrói. Ele faz aqui uma configuração chamando a gente de ovelha, e aqueles que iriam os destruir como lobos, devoradores. Iam se desviar da verdade, iam se desviar da palavra que salva, iam trazer coisas que tirassem lucro de dentro da obra de Deus. Era isso que o apóstolo recomendava. E será que nós vimos isso hoje, irmãos? Será que essa palavra pode se dizer com a palavra profética que o apóstolo Paulo trouxe aqui? Porque além desses acontecimentos já vinham acontecendo no tempo do apóstolo, ainda hoje se estende. É o que nós mais vimos no dia de hoje: lobos devoradores, enganando as pessoas com palavras vãs, distorcendo o entendimento da palavra. E o que nós vemos aí é prédios esbarrotados de irmãos que não têm um entendimento. Infelizmente, irmão, não depende dessas pessoas abrir o entendimento para a verdade. O que resta por essas pessoas é nós orarmos para que Deus possa também abrir o entendimento deles, para que eles possam se libertar desses lobos. Nós vimos o exemplo disso quando Paulo chega ali em Filipe. Ali ele desceu à beira do rio, vendo por ali que tivesse um local de oração, e ali tinha várias mulheres à beira daquele rio. E Paulo prega, o apóstolo Paulo prega, e a palavra de Deus vai dizer que Deus abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Assim também, quando nós pregamos nas praças, uma das coisas mais importantes é nós orarmos para que Deus abra o entendimento dessas pessoas. Porque se Deus não abrir, jamais eles vão entender, irmãos. Eles vão ficar assegurados com a rosa ungida, com a flor ungida, participando de vale de sal, de fogueira santa, e dando até o que não tem, achando que estão certos e agradando a Deus dessa forma. Então basta nós
nós temos que orar por essas pessoas, para que eles se libertem das garras desses lobos devoradores. Aleluia. Que há tão quanto tempo o apóstolo Paulo já falava que eles já estavam chegando e iriam permanecer. Os falsos profetas, mas também conhecidos como os lobos devoradores das ovelhas de Cristo.